Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no canal do Agro Mais Podcast, hoje com a entrevista especial aí com o pessoal da Agrinova Júnior, aqui do campus FPR, Campus Palmas. E a gente está com o pessoal aqui, com o professor Frank, com o Wilton, com a Ana. E o pessoal vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o trabalho da Agrinova Júnior, a atuação da Agrinova Júnior, o impacto que tem este projeto no meio do campo e também com a vivência tanto escolar e na prática do dia a dia. Então, começando aqui com o pessoal, quero agradecer primeiro a presença do professor Frank, a sua presença e a presença da Ana aí também, do pessoal da Agrinova Júnior. E iniciando a nossa pergunta aqui para vocês aí, como que surgiu a ideia de criar a Agrinova Júnior no FPR Campos Palmas e em que ano que ela foi fundada? Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação estar contribuindo aqui no podcast Agro Mais, né? E muito bom estar conversando contigo, Geraldo, aqui sobre a empresa Júnior. Bom, meu nome é Frank, sou professor de agronomia desde o início do curso, desde 2010. Antes de trabalhar aqui no IFPR, eu trabalhei muitos anos no Sebrae, então a gente já tinha uma visão assim da importância do empreendedorismo vinculado ao ensino, né, na formação dos estudantes. Porque nós, enquanto curso de agronomia, a gente tem uma preocupação de formar profissionais completos, né, para atuar no mundo do trabalho e que é bem diversa, né, principalmente na agronomia. Então, um profissional formado, ele pode, por exemplo, fazer um concurso público, trabalhar numa Embrapa, IDR, PAGRE, ser professor. Ele pode trabalhar também em uma cooperativa, né, atuar na área da assistência técnica, na área de vendas, né? E o aluno também, depois de formado, ele pode atuar como empreendedor, né, na área rural. Aí o universo de possibilidades é infinito. E o empreendedorismo a gente sabe que é algo que precisa ser praticado, assim, né, para a pessoa, depois de formado, se sentir, né, mais preparado para estar montando um negócio e abrir uma empresa. Então, há muito tempo atrás, eu tinha uma ideia assim de montar uma empresa júnior aqui no curso de agronomia, né, com esse foco. E o curso de agronomia ele começou aqui junto com o IFPR. O IFPR, como instituição nova, ele não tinha uma regulamentação assim dentro da estrutura da instituição para que a empresa júnior fosse montada. E aí nós ficamos no aguardo, né? Assumi outros desafios aqui no IF. E aí no ano de 2023, quando eu voltei do doutorado, durante o período que eu estava fazendo doutorado, 19 e 23, o IF montou a regulamentação assim para que as empresas júnior pudessem ser formadas. Daí coincidiu, quando eu voltei, eu percebi que já tinha essa regulamentação, daí conversamos aqui no colegiado do curso, a ideia foi bem aceita pelos colegas e aí em dezembro de 2023 foi feita uma chamada dos alunos da agronomia, né, que tinham interesse, passei em sala de aula avisando sobre a importância, o que é, e aí em dezembro de 2023 foi fundada a empresa Júnior. Fundada em 2023 e deu tão certo que agora ela foi conhecida como utilidade pública, né? Pela Lei 10 de 2025, pela Câmara de Vereadores, né, professor? E qual que é o principal objetivo da Agrinova Júnior dentro do contexto acadêmico e do agronegócio? Bom, dentro do contexto acadêmico, o objetivo principal é colocar os alunos em contato com o mundo do trabalho, com o mundo dos negócios, né? Porque a empresa Júnior é uma empresa igual às outras, ela funciona dentro do ambiente do Instituto Federal do Paraná, mas ela tem obrigação da parte contábil, da parte de fazer plano de negócio, desenvolver um projeto, captar um comprador, vender, prestar contas. Então, o aluno está exercitando na prática como uma empresa funciona lá fora, né? Então a ideia é, depois que ele está formado, o aluno ter essa compreensão, né, de como funciona. Por outro lado, ela tem uma importância grande para a comunidade externa, para o agronegócio, porque a empresa júnior ela presta serviços para
a comunidade, né? Ela presta serviço para a sociedade. Então, uma cooperativa, um agricultor, uma instituição que demanda de um serviço técnico especializado, ele pode contratar a empresa júnior. Aí os alunos desenvolvem o projeto e aí dentro do curso de agronomia o professor que é especializado naquela área, ele faz a orientação específica daquela atividade. Então é uma ótima oportunidade assim para os produtores aqui de Palmas e da região de ter uma assessoria técnica com qualidade, né? Sendo orientada a partir de professores, doutores, né, especializados na área e contando com a participação dos alunos, né, que além de estarem se capacitando para o mundo do trabalho, parte de negócios também acabam se capacitando naquela tarefa específica que estamos fazendo a consultoria. E ela sendo uma empresa júnior, como que pode participar da empresa júnior e como que funciona o processo de entrada de alunos? Os alunos, isso aqui eu vou pedir então para o Wilton, que é o presidente da empresa júnior, responder. Boa tarde, Everaldo, é um prazer receber você aqui para essa conexão com a empresa, né, que as pessoas conheçam a nossa empresa, né. Sobre a entrada de novos membros na empresa, qualquer aluno do curso de graduação da agronomia pode ser da empresa júnior, né. É feito um processo seletivo onde a pessoa se inscreve, tudo é publicado nos sites do curso, e aí a gente faz uma breve conversa com a pessoa, quais são as suas expectativas, o que ela deseja e se ela quer realmente trabalhar na empresa júnior, né. Então qualquer membro, qualquer estudante do curso pode entrar na empresa júnior. Não é bem, por exemplo, o aluno quis entrar, não é só ele falar que quer entrar e já vai entrar, vai passar por um processo, por uma prova ou algo assim do tipo, uma entrevista final aí para ver de fato se realmente o aluno tem interesse ou tem o foco com o mesmo objetivo da empresa. Isso mesmo, Geraldo. Ele é passado por um processo, né? Aí após ele tem uma entrevista com os membros da diretoria, né? E aí é definido pela diretoria, por exemplo, se cabe a esse aluno, né, participar da empresa ou não, né? Uhum. Que tipo de projetos o serviço Agrinova aí oferece atualmente para produtores e empresas aí da região? Atualmente, a empresa Júnior, na parte comercial, a gente está oferecendo a produção de mini jardins que a gente produz. São jardins confeccionados em cápsulas de vidro. E a gente proporciona em feiras, dias de campos, onde a gente está presente, a gente proporciona isso na área comercial. A gente também proporciona para a comunidade assistência técnica ou um serviço terceirizado, como é o caso da gente tem uma aliança ali com a cooperativa Codepa de Mangueirinha. A gente também tem a elaboração agora de outros projetos que estão encaminhando, por exemplo, a construção de uma horta, onde a gente vai aplicar os conhecimentos teóricos em prática e está fornecendo isso de uma forma comercial, os produtos da horta, e também outros programas como o teste de germinação de sementes, que também a gente está trabalhando para trazer, e isso vai ser oferecido para os produtores aqui de Palmas de região. Hilton, existe algum projeto aí que marcou a trajetória da Agrinova Júnior ou que vocês consideram aí um case de sucesso? Eu vou pedir para o professor Frank, que é um pouco mais velho aqui na Agrinova, se ele quiser responder. Bom, eu acho que dos diversos projetos envolvidos, eu acho que na minha visão, o mais marcante foi a auditoria do concurso de produtividade da cooperativa Codepa de Mangueirinha. Então, a cooperativa ela desenvolve um concurso anual de produtividade de soja, onde os 20 produtores que têm a maior produtividade recebem um prêmio, inclusive o prêmio do primeiro colocado é um veículo 0 km. E esse processo ele passa por uma auditoria externa, né, para verificar, aferir quanto que cada produtor colheu na área indicada, faz controle de perdas, faz o ranking dos produtores, faz um levantamento do peso das sementes, quantos grãos, quantas vagens por planta é produzido, a parte da qualidade do plantio.
E aí conferimos a questão dos romaneios e no final é feito um ranking e a cooperativa premia. E aí todo esse trabalho de aferição da premiação é feito pela Agrinova. Então isso é importante porque é um concurso de grande destaque regional e faz com que a empresa júnior fez com que a empresa júnior construísse uma relação com uma cooperativa importante, né, que é a Codepa, né, uma cooperativa consolidada ali no mercado. Esse eu acho que é um grande caso de sucesso, mas também tem outros projetos importantes, né, também na área social, nos mini jardins. Eu vou falar para a Ana Carla comentar sobre os projetos da área social que já foram feitos aqui da empresa júnior. Boa tarde, é um prazer participar do podcast. Eu me chamo Ana Carla, atualmente eu estou no 9º período, né, do curso, quase me formando já. E a Agrinova, ela tem uns projetos assim que trouxeram bastante reconhecimento para a empresa. A questão dos mini jardins, que foi um dos primeiros projetos que a gente implantou, que deu um levantamento muito grande para a empresa, que a gente participou de um concurso lá do MEG, a gente recebeu diversas premiações, grande parte dessas premiações graças aos mini jardins. A gente teve a projeto de hortas também, que a gente vendeu mais de R$600 em alfaces, tanto para a instituição quanto para pessoas de fora. E a gente sempre está buscando trabalhar em projetos que os agricultores tragam, que demanda que eles necessitam. E aí a gente sempre trabalha buscando melhorar de alguma forma a vida do produtor que tem que buscar a nossa empresa. Só complementando a resposta da Ana Carla, ela citou o MEG. O que é o MEG? É o Movimento Empresas Júniores. Então, a empresa júnior aqui da agronomia do Campus Palmas, ela não fica isolada, assim. Todas as empresas júniores do Brasil, do Paraná, inclusive do mundo, elas têm uma estrutura de vínculo entre elas. Então, aqui no Paraná tem a FEGEPAR, que é a Federação das Empresas Júniores do Estado do Paraná, e aonde que a empresa júnior aqui da Agrinova, ela é vinculada a essa federação. E aí ela é dividida em núcleos, daí tem um núcleo regional Centro-Sul, que a Agrinova participa. E aí nos eventos, que anualmente tem os eventos que reúnem as empresas júniores, né, do núcleo, e no evento do ano passado que a Agrinova foi, ela recebeu 11 prêmios nesse evento, envolvendo o faturamento, o desenvolvimento inicial da empresa júnior. Então, a FEGEPAR, através dos núcleos, elas definem, tem um sistema lá que é cadastrado as atividades, eles definem metas que a empresa júnior precisa cumprir. E aí, conforme o cumprimento dessas metas, são destinadas essas premiações, né? E, então, algum de vocês participou desse evento lá? Ou foi os outros integrantes da diretoria? Oi? Por outro. Mas, pelo que eu lembro ali, a sua empresa júnior que mais teve prêmios foi a empresa júnior aqui do Campus Palmas. Se destacando não somente em Palmas, mas em toda a região, né, professor? Ali. O senhor falou da parte da área social, que a Ana é responsável também, e falando em parte social, existe algum projeto dentro do Agrinova Júnior que inclui a ação social que envolva a comunidade local? A empresa júnior, ela atua na arrecadação de fundos lá para a reconstrução lá de Rio Bonito do Iguaçu, né, em conjunto com as demais instituições estudantis aqui do campus. No final do ano passado, atuou na arrecadação de chocolates para crianças carentes. E procuramos atuar em parceria aqui com os projetos de extensão aqui do curso de agronomia. Estamos abertos a demandas da comunidade também, sabe? Algumas situações específicas que a gente observa, procuramos desenvolver projetos, mas a comunidade, e a gente conta, né, com a audiência aqui do podcast, né, para divulgar isso, que a comunidade pode procurar, né, a empresa júnior assim, para a gente desenvolver novas atividades. Como que a participação da Agrinova Júnior contribui para a formação profissional dos alunos? Eu vou responder na visão de professor, mas aí eu vou pedir, depois que eu responder, para o Hilton e a Ana Carla também passar a visão de alunos, né? Na visão do professor, até
eu já abordei anteriormente aqui, né, vou reforçar, que o principal é o aluno fazer algo na prática, assim, que a empresa júnior, eu sempre digo assim, às vezes a pessoa só ouvindo ou só lendo, ela tem uma noção teórica, né? E se a pessoa for simular algo, ela vai além da teoria, ela começa a entrar na prática. Mas a empresa júnior é mais que uma simulação. É uma prática real mesmo de uma empresa em funcionamento inserida no mundo dos negócios aqui. Então ela entra numa estratégia de busca real de clientes, de venda de produtos, de precificação, né? Então, eu digo, quem participa da empresa júnior sai profissional diferenciado da instituição porque teve a oportunidade de praticar o que empresas reais exercitam, né, na dinâmica dos negócios. Então, eu vejo nesse ponto, assim, de tornar o aluno não apenas apto a trabalhar de empregado, mas para ele desenvolver o próprio negócio. E mesmo para o aluno que depois que se forma for trabalhar de empregado, dentro da empresa júnior ele tem a oportunidade de fazer network com cooperativas, com as empresas e acaba saindo com uma visão empreendedora, que é um perfil de profissional que as instituições que contratam agrônomos procuram, e é um perfil, eu digo, escasso, assim, o profissional recém-formado com visão empreendedora. Então eu vejo que abre possibilidades tanto na área direta do empreendedorismo como também para trabalhar, né, como funcionário em empresas, cooperativas, né, e outras instituições do ramo. Hilton? Bom, quando eu entrei na empresa, a Agrinova Júnior, eu não tinha ideia do que era uma empresa. Quando você trabalha com uma empresa, quando você vê uma empresa do lado de fora, às vezes você não tem ideia da dimensão que é você trabalhar, você gerenciar uma empresa. E aí quando você trabalha na parte de gerenciamento da empresa, você acaba tendo uma visão totalmente diferente. Vou puxar um gancho que o professor falou anteriormente, um exemplo bem prático. Quando eu atuei nas auditorias do programa Colher Mais, da CODEPA, ali eu comecei a criar uma interação com ingressos do curso, com produtores que eu não conhecia, com funcionários da empresa, lá da cooperativa. E isso para mim foi um momento assim, de muita liberdade, de muita expressão do que a gente vivia aqui na sala de aula. A gente acaba acompanhando as tecnologias do campo, de fato, como ocorre, né, realmente. E isso é uma vivência extraordinária para quem está dentro da sala de aula e para quem vive isso no campo. Ana? Eu acredito que a Agrinova, ela consegue trazer muito essa questão que o professor Freire falou entre a teoria e a prática. Às vezes a gente aprende muito na sala o que tem que fazer, só que chega na hora lá no campo não é daquele jeito, não funciona daquele jeito que os professores ou as demais pessoas passaram. Então a Agrinova, ela acaba trazendo essa oportunidade tanto de você conciliar a teoria e a prática, e também é um quesito de você aprender futuramente, depois de formado, a trabalhar. Então você vai trabalhar numa empresa aqui dentro do campus, você vai aprender a ter conhecimento, você vai aprender a ter responsabilidade, que aqui, né, é uma empresa e a gente trata assuntos sérios como uma empresa mesmo. Então, depois de formado, você tendo teu currículo que você participou de uma empresa júnior, que você teve um cargo ali na empresa júnior, eu acho que isso conta bastante para o currículo. Tanto que nós temos ex-alunos nossos, ex-colegas nossos, que tiveram a oportunidade de cursar estágio, né, tanto na CODEPA quanto em outras cooperativas, através da Agrinova. Então, eu acredito que a Agrinova abre bastante porta futuramente. Com essa experiência na prática de vocês, vocês sentem alguma diferença do que aprende dentro da sala de aula da teórica com o dia a dia? Eu acredito que a gente consegue aprender bem mais, porque você falando na sala de aula, você imagina que seja de uma forma. E lá no campo você tem que levar em consideração todos os fatores, né? Tipo, em cada local você vai trabalhar de uma forma diferente. Então eu acredito que você tendo conhecimento tanto ali da sala de aula e podendo aplicar isso fora, vai te ajudar bem melhor a desenvolver o teu trabalho.
Quais que são os principais desafios enfrentados aí pela empresa Júnior dentro de uma instituição pública? Bom, a empresa Júnior ela tem uma certa autonomia porque ela é desfiliada de qualquer outra entidade aqui do campus. Ela é bem autônoma, porém, como a gente está dentro do campus, a gente acaba sofrendo com algumas burocracias, por exemplo, né? Alguns projetos para a gente ter aprovação, a gente acaba passando pelo reitor, pela direção do campus, e aí acaba, às vezes, travando um pouquinho em questão da burocracia, né? A empresa Júnior, ela tem uma demanda dos seus membros apenas, não como uma empresa fora do campus, por exemplo, né? Mas dentro do campus a demanda de membros dela é somente do colegiado de agronomia, né? De quem cursa agronomia. Então isso, por hora, não é um impedimento, não é uma dificuldade, mas tem um leve potencial de se tornar uma dificuldade futuramente, né? Você, Hilton, mencionou anteriormente ali que na prática vocês têm contato com as tecnologias, as inovações aí que o agro vem trazendo de uns anos para cá. E como que vocês enxergam esse papel da inovação e da tecnologia no futuro do agronegócio, especialmente para os jovens? Bom, o agro ele é uma caixa de surpresa, porque tanto a inovação natural que vem ocorrendo, tanto a inovação das empresas, é uma corrida tecnológica e isso vem avançando cada vez mais rápido. Às vezes a gente aqui, dentro da instituição, não consegue acompanhar essa mudança tecnológica que há no campo, né? Então, conectando o aluno que está na sala com o campo, a gente acaba aproximando o aluno dessas tecnologias, né? É claro que aqui no campus a gente também utiliza de tecnologias, né? E a gente vê isso como um avanço bom para o campo, como os softwares que cada dia mais os produtores vêm utilizando para se organizar com suas demandas. Isso para nós é algo incrível. A Agrinova Júnior, como a gente percebe, ela é uma empresa organizada e bem fundamentada. E dentro desse tema, como que é estruturado o modelo de gestão da Agrinova Júnior? Questão de diretoria, áreas técnicas, comercial, e qual metodologia vocês utilizam na condução do projeto? Bom, sobre a separação que a gente tem da diretoria, ela funciona basicamente como o diretor geral, aí temos diretores financeiros, diretor de projetos, diretor de recursos humanos, diretora de marketing, que é a Ana Carla, e assim vai seguindo conforme os seus setores, né? Quando a gente tem a desencadeação de um projeto, por exemplo, é livre para todos os membros dar início a um projeto, né? Mas geralmente a gente identifica, por exemplo, uma pessoa que tenha o maior vínculo com aquela área para destinar o projeto e ela acaba trabalhando no projeto. É claro que os outros membros também ajudam, colaboram, mas uma pessoa em si que tem o perfil melhor para aquele projeto, ela é designada. E o associado, né, qualquer participante, ele pode ter uma ideia do projeto e apresenta. Daí como que é o fluxo? Determinado participante imaginou fazer um projeto, por exemplo, de produção de ornamentais. Aí a gente tem um modelinho de plano de negócios que ele preenche. O aluno traz para mim, que sou orientador geral na empresa Júnior, eu avalio o projeto. Aí se eu vejo que precisa contar com o professor de paisagismo, por exemplo, né, que eu citei esse exemplo de ornamentais, eu vou lá, peço a opinião do professor de paisagismo, às vezes pergunto se ele tem condição, né, de tempo, de dar orientação específica da área dele, daí a gente dá um visto. E aí nesse plano de negócio o aluno ele apresenta um orçamento e um pequeno estudo de viabilidade ali, de quanto que vai dar de retorno para a empresa e o volume que a empresa tem que investir. Daí é repassado, após o visto dos orientadores, é passado para a diretoria, daí a diretoria avalia, né, a liberação do recurso para colocar o projeto em prática, né, para iniciar, comprar matéria-prima, comprar os insumos, etc.
E quais que são os critérios técnicos que são adotados aí para o diagnóstico e elaboração de soluções aí para os clientes atendidos pela Agrinova Júnior? Bom, a primeira questão é por demanda, né? Como eu comentei, a gente tem vários professores aqui no curso. A sociedade ela traz, se aparecer uma demanda, por exemplo, eu citei o exemplo de uma demanda gerada por um estudante, né? Mas às vezes pode vir uma demanda de fora, por exemplo, vem um sindicato, uma cooperativa, um produtor com uma demanda, ele traz para a empresa júnior, daí é discutido ali junto com a diretoria, é repassado para um aluno desenvolver o plano de negócio, daí passa pelo professor da área ali para definir. Daí a gente faz uma avaliação técnica dentro da disponibilidade do professor específico, se a gente consegue ou não atender aquela demanda, né? Até o momento, assim, as demandas que apareceram, a gente conseguiu dar andamento. A gente até esqueceu de comentar dessa parte tecnológica, que estava na última pergunta. Anualmente aqui no campus tem a Semana Acadêmica, que é organizada pelo Centro Acadêmico, né? Faz vários anos que acontece. Aí na última Semana Acadêmica, a Agrinova organizou um dia dessa semana, né? Trazendo palestrantes para compartilhar as tecnologias que são trabalhadas nas empresas que eles desenvolvem, e esse ano nós estamos com um plano assim de organizar alguma palestra específica de um tema que seja de atualidade dentro da área do agro, assim, para a gente desenvolver. Mas a gente ainda não desenvolveu o tema, estamos aqui finalizando agora um projeto bem grande, que é esse das auditorias, né, que está vários alunos envolvidos, e nós vamos trabalhar nessa perspectiva aí de desenvolver também uma palestra nessa atividade, provavelmente aberta a produtores também, né, que têm interesse de participar. A questão tecnológica, professor, que o senhor falou, vocês utilizam ferramentas ou tecnologia específica, tipo software, gestão de geoprocessamento ou análise de dados? E se usa, quais deles têm gerado um melhor resultado? Bom, a empresa Júnior ela ainda é bem jovem ainda, né, e ainda não teve condição financeira assim de investir num software desses softwares desenvolvidos assim, pagos na área de gestão, né, ou na área de análise de dados. Por outro lado, a gente utiliza planilhas eletrônicas, né, como Excel, VibriCalc, assim, né, por exemplo, para desenvolver lá, por exemplo, da auditoria lá da CODEP. Então é feito um ranqueamento via Excel, é feito um dashboard para apresentação dos resultados, né? Mas software específico assim desses de gestão ainda não. Mas quando houver demanda pelo volume de negócios realizados, assim pretendemos prospectar e fazer utilização de algum. E de que forma, professor, a Agrinova integra o conhecimento acadêmico com as demandas reais do campo, garantindo a aplicabilidade e prática das soluções propostas? Bom, eu acho que esse é o grande trunfo da Agrinova, é justamente ser uma ponte de relacionamento do mundo teórico da instituição de ensino e de pesquisa com a comunidade externa. Então, quando a Agrinova está prestando um serviço para uma cooperativa, para um agricultor ou para a população em geral, ela tem a oportunidade de perceber em loco quais que são as demandas e fazer uma troca, tanto ter a oportunidade de construir produtos novos para atender, apresentar a solução para algum problema que está acontecendo, como também trazer para dentro da instituição a realidade que essas instituições que estão se relacionando com o mercado, então o dia a dia vivenciando a inovação, né, trazer como novidade aqui para dentro da instituição. Até recentemente, essa semana inclusive, a empresa Júnior acabou de se credenciar enquanto empresa de prestação de serviços junto ao CREA, né, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E através desse vínculo deu um salto de profissionalismo para nossas atividades, mas também, além disso, leva a empresa Júnior a construir um diálogo também com esse importante conselho na questão de busca de parcerias e de novas possibilidades de inovação. Então, quem sabe ao longo do ano tenhamos novidades, né, que a gente
não desenvolveu até agora, mas que podem ser desenvolvidas a partir desse vínculo aqui que se criou agora. E quais que são os planos e perspectiva do Agrinova Júnior aí para os próximos anos, professor? Hilton, acho que você pode comentar do processo seletivo que está em andamento, né? Bom, a Agrinova ela se vê cada vez mais crescendo e cada vez mais potencializando, né, essa interação entre aula e campo. E a gente também está fazendo essa semana, inclusive hoje, a gente vai ter aí uma seleção sobre novos membros, né? Onde a gente comentou antes, a gente vai ter entrevista de novos membros, né? Gerando mais engajamento entre os estudantes da agronomia e a Agrinova, crescendo a Agrinova também, em questão da equipe, né? E se reorganizando. Isso acaba crescendo a empresa e a gente se desenvolvendo. A gente tem como perspectiva da Agrinova futuramente, né, fazer com que a empresa continue se destacando no meio das empresas júnior, também como uma forma de incentivar outras instituições que ainda não têm a empresa a criar também a sua. E também nós temos projetos futuramente para a empresa júnior, como fazer um site para estar assim trazendo o pessoal de fora para dentro da empresa. Tipo, você tem uma demanda, você vai entrar lá no nosso site, vai colocar a sua demanda lá, a gente vai ver se vai ser possível, né? Vamos conversar com o pessoal da diretoria e vamos estar buscando trazer uma melhoria para a comunidade, né? Trazer essa empresa, fazer com que ela se torne mais eficiente para a comunidade, não só do IFPR quanto da cidade. E a gente tem essa perspectiva de melhorar sempre, estar buscando fazer um bom trabalho nos nossos projetos que a gente já está realizando. Junto dessa perspectiva de vocês, o melhoramento, futuramente um site para a Agrinova Júnior para mostrar o trabalho para produtores e comunidade local, tem no meio também a questão de envolver tipo palestra ou workshop para alunos do ensino médio, para pessoas que têm interesse, talvez entrar no meio do setor do agro, entrar na faculdade. Bom, a Agrinova ela participa aqui, como foi comentado antes, na semana acadêmica, promovendo palestras e a gente também tem uma ideia de trazer uma palestra somente da Agrinova. A gente pode estar potencializando uma ideia assim de trazer nos nossos sites algumas informações bacanas, tanto para os alunos como para os produtores. E a Agrinova ela também trabalha bastante na questão do crescimento pessoal de quem é um membro. Por exemplo, quando a pessoa deseja fazer um curso, porque a gente que trabalha na Agrinova, a gente que é membro da Agrinova, a gente trabalha voluntariamente, né? Mas, por exemplo, se a pessoa quiser um curso, a Agrinova ela pode subsidiar um transporte para uma palestra, talvez trazer um palestrante aqui para o pessoal da agronomia. A Agrinova ela pode estar custeando esse tipo de informações extras. E o pessoal que tem interesse em conhecer a Agrinova Júnior, qual que é os meios de contato, redes sociais, telefone, próprio FPR? Se tem uma sala específica de vocês, um blog específico, como que a pessoa faz para entrar em contato? Atualmente a nossa ferramenta, né, de conversa com a comunidade é através do nosso Instagram, né, Agrinova Júnior. O pessoal que tem demanda, tanto gostaria de conhecer a nossa empresa, podem estar entrando lá no nosso Instagram. Se tiverem demanda, podem mandar lá no nosso direct, que a gente sempre está respondendo, sempre está postando sobre o processo seletivo, sempre está postando sobre os projetos que a gente está fazendo. Em questão aos... Podem me procurar também ali na sala da agronomia, no bloco F, sala 16, né? Aqui fica o curso de agronomia. Então, chegando ali, eu como orientador estou ali na sala, vou procurar pelo nome algum diretor da Agrinova, né? Tem o Hilton, tem a Ana Carla, tem a Daniele, a Letícia e outros membros assim que podem atender, né, professor? Muito bom, pessoal. Essa foi uma conversa aqui no podcast com o pessoal da Agrinova Júnior, aqui no FPR Campus Palmas.
Quero agradecer novamente, professor Frank, Hilton, Ana, por atender o canal, também por se dispor também para essa entrevista, né? Que vem acrescentar muito e é bom o pessoal conhecer também um pouco o lado de fora da Agrinova Júnior, né? A comunidade conhece por uma empresa júnior da FPR, mas não em si o trabalho que vocês fazem dentro do campo para o agronegócio, que, querendo ou não, ele vai atingir a comunidade. Tem impacto na comunidade. O trabalho que vocês fazem lá no campo, ela gera um impacto na comunidade, né? Então, é de suma importância o conhecimento, né? O trabalho de vocês também é de suma importância ali, tanto para quem já está dentro da empresa, para os novos acadêmicos do curso de agronomia. E eu só tenho a agradecer vocês por essa experiência, por esse momento também na entrevista aí, e deixo as palavras finais aí para vocês aí. Nós que agradecemos a oportunidade de ceder o espaço do canal ali para a gente conversar, né, com o público que precisa conhecer a Agrinova, né, que é importante, que quanto mais conhecida a instituição é, maior possibilidade de impacto ela tem, né. E deixar aberto aqui os canais para a comunidade do agro ali, quando tiver alguma demanda assim, estamos de portas abertas para conversar, analisar a demanda e dar um encaminhamento para a melhor solução possível, né, para a evolução do agronegócio. Bom, a gente agradece, eu como presidente da empresa, por nome da empresa, te agradeço o seu convite, falar que a gente está de portas abertas, se você quiser vir uma outra hora também. E reforçando a importância que tem uma empresa júnior para os alunos, né, com um meio externo à comunidade. Né? Eu gostaria de agradecer o espaço, né, que o Everaldo, né, junto com o podcast deu pra gente, e deixar aberto também, né, como o professor Frank falou, se você tiver em demanda, mandar lá no nosso Instagram e acompanhar a nossa página, que a gente sempre está postando lá os movimentos e os projetos que a gente está postando. Muito bem, pessoal, essa foi a entrevista aqui com o pessoal da Agrinova Júnior. Você que quer seguir, conhecer mais o trabalho deles, o arroba no Instagram é o @Agrinova Júnior, pode estar procurando lá que você vai acessar. O Agro Mais Podcast aí está de portas abertas para vocês também. Qualquer novidade, informação, pode contar com a gente para estar noticiando, estar informando também a comunidade local. E desde já agradeço a vocês e uma excelente e abençoada tarde a todos aí. Que Deus abençoe a todos, a vocês, amigos e seguidores do canal do Agro Mais Podcast. Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, galera.